Vai dizendo comigo: obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Por tudo que o Senhor está fazendo. Por tudo que o Senhor está fazendo. Por tudo aquilo que o Espírito Santo realiza. Por tudo aquilo que o Espírito Santo realiza. No meu coração. No meu coração. Neste lugar. Neste lugar. Neste dia que se chama hoje. Nesse dia que se chama hoje. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. Agora eu peço que você estenda suas mãos para o Padre Paulo Ricardo. Vamos entregar a este servo de Deus, que um dia, quando jovem, sentiu no seu coração um chamado. Alguma coisa aconteceu no coração desse jovem, que fez com que ele tivesse a coragem de dar o seu sim a Deus. Vamos pedir ao Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, que renove nesse dia de hoje, só por hoje, este sim no coração do Padre Paulo Ricardo, diante da sua missão, dos seus desafios, daquilo que Deus tem falado ao seu coração, de toda a profecia que Deus tem dado a ele. Vamos pedir a graça, pelas mãos da Virgem Maria, da renovação do seu sim, da sua entrega total a Deus. Pedindo por ele, nós pedimos também por cada um de nós, principalmente por você, jovem, que tem no coração esse chamado de entregar a sua vida para Deus. Fortalece no Senhor, renova em nós o chamado, a decisão, a entrega, o sim. Enche o nosso coração de coragem, Senhor, nesta tarde. Nós pedimos rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vá se sentando e cantando mais uma vez. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, uma alegria estarmos juntos agora, iniciando a nossa tarde, nesse acampamento em que queremos realmente, como PHN, como propósito de não pecar mais, pedir a Deus que nos ajude através desses companheiros extraordinários que são os santos. Essa palestra que eu vou agora fazer, essa meditação que nós iremos fazer juntos, ela foi inspirada num capítulo de um livro do Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas escreveu o livro Anjos Companheiros no Dia a Dia. E no capítulo número 7, o Monsenhor Jonas fala do mundo sobrenatural dos anjos. É a partir dessa palavra que ele partilhou nesse capítulo que eu gostaria de fazer essa meditação hoje à tarde. O Monsenhor Jonas recorda um acontecimento do Antigo Testamento. O profeta Eliseu, ele estava ajudando o povo de Deus, o povo de Israel. E naquela época havia um conflito entre o povo de Israel e a Síria. E então, todas as vezes que o rei da Síria armava uma emboscada, o povo de Israel escapava dessa emboscada, porque Eliseu era avisado por Deus, e Deus avisava o rei
e dizia: olha, não vá por lá, porque lá você vai terminar se dando mal. Lá tem uma emboscada, lá tem uma armadilha para vocês. E assim foi, que várias vezes o rei de Israel e o exército de Israel terminou escapando, terminou sobrevivendo, porque o rei da Síria advertia. Até que o rei da Síria disse: não é possível, tem um traidor aqui no nosso meio. Como é que eles adivinham as nossas emboscadas? Então as pessoas advertiram o rei da Síria, disse: olha, rei, não é traição, é o homem de Deus, é Eliseu, que sabe tudo. O Deus de Israel avisa Eliseu. E então o rei da Síria resolveu ir contra Eliseu, matar o homem de Deus. E assim foi que ele juntou o seu exército, cercou o lugar onde estava o profeta e queria então destruir todas as pessoas que estavam lá junto com o profeta. Nessa situação havia um problema. Evidente, o exército da Síria, os soldados da Síria eram muito mais numerosos e, portanto, a possibilidade que Eliseu tinha de escapar vivo, assim, humanamente falando, era nenhuma, era zero. Sabiam que estavam perdidos. Foi nesse momento, então, que o servo de Eliseu falou a ele, preocupadíssimo, dizendo: nós estamos no 2º livro de Reis, capítulo 6, e eu vou ler a partir no final do versículo 15. O servo diz assim: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? E Eliseu então responde, e essa é a palavra que eu gostaria de partilhar com vocês, a partir dessa inspiração do Monsenhor Jonas, que tomou essa palavra no livro Os Anjos, Companheiros no Dia a Dia. Não temas, respondeu Eliseu, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Ou seja, nós, embora não pareça, embora nós pareçamos poucos, embora pareça que nós estejamos abandonados, o profeta diz: não tenhas medo, porque nós temos do nosso lado companheiros mais numerosos. São mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. São os anjos. E naquele momento então, o profeta fez uma oração e pediu para que Deus revelasse aos olhos do servo aquilo que para o profeta era tão claro. E então o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Cavalos e carros de fogo invisíveis estavam lá. Eram os anjos. Os anjos que estavam junto com o profeta. E o Monsenhor Jonas diz então, no seu livro, na página 101, quem quiser depois conferir em casa, quem tem o livro, quem não tem, vale a pena realmente, não é? Pegar esse livro que nos abre toda uma visão espiritual do mundo angélico. Na página 110 ele diz assim: o que vemos aqui relatado não é exceção, é regra. E é verdade, é verdade. Se nós tivéssemos o dom carismático de Deus de enxergar o invisível, nós veríamos aqui, seríamos capazes de ver aqui neste centro de evangelização, primeira coisa, muitos demônios. Nesse momento, existem muitos demônios
querendo roubar a semente da palavra de Deus para que ela não entre no seu coração. Eu estou aqui falando uma palavra que pode ser determinante, pode ser a mudança da sua vida. E o demônio, ele cutuca o companheiro do lado para cochichar no seu ouvido agora, nessa hora, para que você não preste atenção. E como está escrito na parábola do semeador, a semente seja arrebatada, seja levada pelo demônio, e ela nem sequer caia no seu coração. Nesse momento aqui, existem milhares de demônios aqui nesse centro de evangelização. Mas não se preocupe, não se preocupe. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, não temas, os que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Existem miríades e miríades de anjos de Deus conosco nesse momento. Vamos aplaudir os anjos de Deus que estão conosco. Eles estão aqui e são numerosos, muito numerosos. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pelo testemunho das Escrituras, nós sabemos disso pela vida dos santos que receberam dons sobrenaturais de enxergar essas verdades espirituais. Os anjos são para nós essa grande providência de Deus. Hoje de manhã nós refletimos a respeito da providência de Deus, que é manifestada através do cuidado que os anjos têm para conosco. É Deus que cuida de nós, e Ele cuida de nós mandando esses amigos poderosíssimos, extraordinários, que são os anjos. Agora, existe um problema. Esta providência divina, ela é uma providência que se manifesta na luta espiritual. Porque não existem somente anjos de Deus, existem também os anjos decaídos, existem também os demônios. Então é importante que a gente saiba algo a respeito dos demônios, não somente dos anjos. Se você quiser aprofundar isso, no meu site, padrepauloricardo.org, existe um curso de demonologia, para aquelas pessoas que queiram estudar um pouco mais na teologia, como é que acontece a intervenção dos demônios na nossa vida. Para a gente, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, quando se trata de fazer um combate, uma luta, uma guerra, é conhecer o inimigo. Se você quer ser vencedor na guerra, você precisa conhecer as estratégias do inimigo, não é isso? Você chega e diz assim: não, padre, eu não quero saber nada de demônio, eu não quero saber cruz, credo, Deus me livre, não quero saber, quero distância dos demônios. Só que me desculpe, é uma realidade. Existem os demônios e eles estão nos tentando a todo momento. Isso é uma realidade. Não, as tentações que acontecem na nossa vida não são somente tentações que vêm das suas tendências de natureza decaída, por causa do seu pecado pessoal, por causa do pecado original, essas tendências desordenadas que estão dentro de nós. As tentações que vêm a nós não vêm somente do mundo que está lá fora, ou seja, desse sistema iníquo que o próprio homem criou para seduzir e levar para longe de Deus. Não é somente a carne e o mundo que são os nossos inimigos, mas é também o diabo e os seus demônios. Existem os demônios.
Então esses são os 3 inimigos da alma: a carne, o mundo e o diabo com os seus demônios. Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu essa realidade? Vejam, aconteceu que Deus, antes de criar o mundo material, antes de criar esse mundo que nós conseguimos enxergar, Deus criou o mundo espiritual. E Ele criou milhões, bilhões, trilhões de anjos. Muitíssimos, muitíssimos anjos. Acontece que entre estes anjos havia um que Deus tinha caprichado mais ainda. Porque Deus, não sei se você nota, Ele faz assim com as criaturas. Ele dá dons especiais diferentes para as pessoas. Para uma pessoa, Ele dá o dom de ser músico, de tocar. Para outra pessoa, dá o dom de cantar. Para outra, dá o dom de pregar. Para outro, dá o dom de administrar. O outro, o dom de saber dirigir. E assim por diante. Ou seja, os talentos que Deus nos dá são muito diferentes, muito variados. E assim também com os anjos. Os anjos não são todos iguais. Existe uma hierarquia de anjos. Existem anjos que estavam mais próximos de Deus e que, portanto, sabiam coisas a mais. Havia anjos menores. E assim é bonito a gente saber isso, que os anjos se comunicam entre si. E assim os anjos superiores comunicam coisas de Deus para aqueles que estão abaixo. Santo Tomás explica isso. Santo Tomás nos diz que os anjos inferiores, eles aprendem dos anjos superiores, porque Deus quer assim. Essa é a beleza de Deus. Deus quer que as suas criaturas aperfeiçoem umas às outras, de tal forma que o amor, a caridade aconteça, circule. E assim Deus revela a sua vontade para os anjos superiores, e esses anjos superiores vão transmitindo essa vontade de Deus para os anjos que estão abaixo, e assim vai acontecendo a beleza, né, dessa comunhão celeste. Agora, vejam só, quando Deus criou os anjos, Ele, antes de admitir os anjos na glória do céu, antes de os anjos verem Deus face a face, Deus queria primeiro que os anjos demonstrassem o seu amor. Então, foi que aconteceu, que Deus pediu aos anjos uma prova de amor. Nós não sabemos exatamente qual foi essa prova de amor, mas Deus pediu uma prova de amor. É aquilo que nós falávamos na palestra de manhã, que Deus provoca, Deus permite provações, porque Ele quer ver o nosso amor. Quando você tem uma provação na sua vida, você deveria dar glória a Deus pela oportunidade que você está tendo de amar Deus, de manifestar o seu amor por Deus. Pois bem, os anjos também foram provados. E quando os anjos foram provados, aconteceu que um anjo, o mais belo de todos, aquele que Deus tinha caprichado, aquele a quem Deus tinha dado mais dons, aquele que estava acima de todos os anjos, se revoltou contra Deus e não quis amar. Não acreditou no amor de Deus, não teve fé no amor de Deus. Lúcifer é o nome dele. Lúcifer era esse chefe dos anjos que, infelizmente, voltou as costas para Deus. Deus queria o amor dele. Deus criou Lúcifer belíssimo e disse a Lúcifer: ama-me, eu quero o teu amor, crê em mim.
dá a tua fé, crê no meu amor. E Lúcifer virou as costas e disse: não, não quero, não creio, não servirei. E a partir disso, Lúcifer começou então a seduzir os outros anjos. Houve então uma grande batalha no céu. Essa batalha, ela é descrita no livro do Apocalipse. Essa realidade da batalha celeste, ela é verdadeira. Como é que os anjos lutam entre si? Você pode perguntar: padre, a gente luta com armas. Pego uma faca e vou ferir o seu corpo, uma espada. Eu pego um revólver e dou um tiro. Eu posso ferir, porque o senhor tem corpo. Como é que anjo luta? Bom, os anjos, eles não têm corpo. Então ele não pode ferir um ao outro. Como é que é a luta dos anjos? A luta dos anjos é uma luta espiritual, que é na comunicação das ideias. Lúcifer começou a seduzir com as suas mentiras, começou a seduzir os anjos. E os outros anjos começaram a dizer: não é verdade. E começaram a debater. E aí, houve então uma grande luta no céu. E essa grande luta entre os anjos bons e os anjos rebeldes teve perda dos dois lados. E essa luta, ela aconteceu de tal forma que Miguel, um anjo, um arcanjo, algumas pessoas acham que quando você diz arcanjo, não é? Você está falando de anjos que estão altíssimos, lá na hierarquia do céu, mas não é verdade. A hierarquia mais alta são os serafins, depois os querubins, depois os tronos. São 9 hierarquias, e a penúltima são os arcanjos, e depois vem o anjo. Então quando a gente diz que Miguel é arcanjo, o pessoal diz: ele está lá em cima na hierarquia. Não, o Miguel era uma espécie de sargento. Ele tinha patente, mas não era nem oficial, digamos assim, não é? E São Miguel, o arcanjo Miguel, por causa da sua humildade, vendo que Lúcifer estava se colocando no lugar de Deus como maior do que Deus, São Miguel então desembaiou a espada da humildade. Você entende que a espada aqui é simbólica? E aplicou o golpe mortal nos argumentos de Lúcifer. Ele, um anjinho de nada. Veja como Deus é maravilhoso. Ele usou como chefe para destruir o poder do Lúcifer, imenso, grandioso, um anjo humilde, Miguel. E Miguel veio com um argumento que foi uma espada no coração de Lúcifer para vencer a guerra. Miguel disse: quem como Deus? Mijael. 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 3 palavras. Quem como Deus? Miguel, o arcanjo, disse: ninguém é glorioso, poderoso, amoroso como Deus. Lúcifer, tu és grande, mas diante de Deus, tu és uma migalha, tu és um átomo, um grão de areia, porque não há ninguém como Deus. Veja que ao fazer isso, Miguel estava professando a sua humildade, estava dizendo: ninguém é como Deus, nós temos que nos inclinar e adorá-lo e servi-lo. E esse foi o argumento
O argumento da humildade. Os nossos anjos, os anjos de Deus, os anjos maravilhosos de Deus, eles são imensos, gloriosos, mas eles são humildes, porque eles sabem que diante de Deus eles não são nada. Ninguém é como Deus. Os anjos podem ser numerosos, gloriosos, muito maiores do que nós, muito maiores do que nós. Qualquer anjo, o anjo menos graduado, você pode imaginar o soldado raso, o anjinho mais humilde, menos poderoso de todos, qualquer anjo é muito mais poderoso do que nós. O poder dos anjos, tanto dos demônios como dos anjos bons, é imensamente maior do que o nosso. Se Lúcifer viesse com todo o poder dele contra nós, a humanidade estaria destruída imediatamente. E por que é que ele não usa esse poder, Padre? Porque Deus não permite. Deus permite somente que ele use o poder da mentira e da sedução, que é a única arma que ele tem. Deus permite que ele minta, seduza, porque ele quer ver, Deus quer ver a nossa fé, o nosso amor. Lúcifer é um cachorro amarrado. Ele só sabe latir, mas ele está amarrado, ele não tem poder sobre nós. O único poder que o Lúcifer tem é de dizer mentiras e nos seduzir. É um cachorro amarrado que fica dizendo assim: vem cá, eu não vou morder não. Imagina aquele cachorro manhoso que fica assim, vem cá, né? Pedindo carinho. Aí você diz: ai, tadinho dele. Você vai lá, vai se aproximando do cachorrinho mansinho. Quando você põe a mão, ele dá o bote. Quando você põe a mão, ele fere você. Esse é o poder que ele tem. O poder que ele tem é o poder de seduzir e de mentir. Pois bem, Lúcifer mentiu, seduziu uma multidão de anjos. Quantos anjos é que caíram? Nós não sabemos exatamente quantos eram os anjos decaídos, mas nós sabemos pelo livro do Apocalipse que foram cerca de 1/3 dos anjos criados por Deus. Se Deus criou, vamos supor, 3 trilhões de anjos, 1 trilhão caiu nas trevas. Quando Deus então viu que aqueles anjos já haviam se revoltado e que não tinha mais volta, você vai dizer assim: mas padre, como que Deus sabe que não tinha volta? Porque Deus é Deus, gente. Deus vê os corações, está entendendo? Deus vê o coração. Quando Deus viu que aqueles anjos não tinham mais volta, aconteceu um momento muito belo e ao mesmo tempo muito triste. Deus, então, abriu as portas do céu para que os anjos bons entrassem e abandonou os anjos rebeldes na sua escuridão, na sua rebeldia. Por que é que Deus fez isso, padre? Porque eles não tinham mais jeito. Deus é Deus, Ele vê o coração. O pessoal fica dizendo assim: mas padre, por que é que Deus não dá uma chance para Satanás? Ele deu uma chance para Satanás. Satanás não quer mais saber de chance. Porque é assim, gente, Deus dá a graça. Enquanto você pode se converter, Deus dá a graça, Deus dá a graça. Nessa vida aqui, Deus vai dando a graça. Só que
com os anjos, chegou um momento que a dureza do coração desses anjos era tão grande, que se Deus continuasse dando a graça, Ele estaria torturando esses anjos. E porque Deus é amor, Ele não pode continuar torturando os anjos malvados. Então o que é que Ele fez? Ele virou as costas e os abandonou na desgraça, ou seja, na falta de graça. A desgraça dos anjos malditos é imensa. Sim, claro que é imensa. É terrível, claro que é terrível. Mas poderia ser ainda pior se Deus continuasse. Porque veja, existem pessoas que fecham tanto o coração para o amor, que o amor se torna uma tortura. Estão entendendo? O amor se torna uma tortura. Você vai, quanto mais você ama aquela pessoa, mais ela te odeia. Quanto mais você dá presentes, mais ela se revolta. Infelizmente existe isso. E com os anjos é assim. Então os anjos bons têm uma vantagem infinita, enorme, diante dos anjos maus. Os anjos bons contemplam a Deus face a face. Como diz Jesus no Evangelho de Mateus: não escandalize nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos contemplam o Pai do céu face a face. Os nossos anjos, eles veem a Deus face a face. Já os anjos maus, já Lúcifer e os seus demônios, não veem a Deus. Nunca viram a Deus, jamais verão a Deus. Eles não creram no amor de Deus. Esta é a prova de fogo. É esta a fé que nos salva. Nós somos salvos pela fé no amor de Deus. Se você duvida do amor de Deus, se você não quer ter fé no amor de Deus, aqui nessa vida você ainda tem chance, porque você ainda tem tempo. Mas quando o seu tempo acabar e você disser: não creio no amor de Deus, meu irmão, você já sabe quem vão ser seus companheiros. Eu não sei porque cargas d'água tem teólogo por aí, alguns teólogos liberais, que dizem: não, o inferno existe, mas o inferno está vazio. Como que o inferno pode estar vazio se existe Lúcifer e seus anjos? Não está vazio. Se você for condenado, pode ser que não tenha mais nenhum outro ser humano lá, mas pelo menos a companhia dos demônios você vai ter. Não se preocupa não, não vai estar sozinho não. E será torturado por eles. Por quê? Porque a única coisa que eles conseguem fazer é odiar. O ódio deles é imenso. O inferno não está vazio. O pecado, meus irmãos, é importante que você saiba disso. O pecado é uma invenção demoníaca. É uma invenção angélica. Foram os anjos que inventaram o pecado. É por isso que nós seres humanos temos uma dificuldade enorme de entender a gravidade do pecado. Nós temos uma dificuldade enorme de entender o quanto o pecado é terrível. Por quê? Porque o pecado é uma invenção angélica, é do mundo dos anjos. Foram eles que inventaram o pecado. E por inveja, já que Deus nos criou para ir para o céu, eles então vieram nos seduzir para que a gente não fosse para o céu também. Vejam, essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês fazem parte da nossa fé. Não são coisas inventadas. Trata-se de dados que estão na revelação, refletidos por teólogos de extrema confiança, não pelo Padre Paulo, mas pelos padres da igreja, por Santo Tomás,
de Aquino e vários santos teólogos. Por isso, nós podemos crer nisso sem nenhum problema. Trata-se de compreender que Deus criou os anjos bons para que eles servissem a Deus, e um número enorme desses anjos se revoltou contra Deus. E por inveja, por dizer, isso está na Sagrada Escritura, porque eles tinham inveja que nós íamos para o céu, eles querem fazer de tudo para que a gente não vá para o céu. Aí vem o problema. Tem gente que se converte, que entra na igreja e diz assim: agora que eu estou na igreja, eu vou viver uma tranquilidade. Por quê? Porque agora eu sou de Deus, eu vou tomar posse da benção. Eu vou tomar posse da benção, porque agora só vai ter benção na minha vida. Meu irmão, vai ter bênção na sua vida, não tenho dúvida, mas saiba de uma coisa: se você se decide por Deus, você está declarando guerra a Satanás. Você está entendendo? Se você se decide por Deus, você está numa luta espiritual. Por quê? Porque Ele não vai deixar você em paz. Ele vai fazer de tudo para que você desista. Ele vai fazer de tudo para que você tenha dúvida, que você duvide do amor de Deus. Porque não pense que basta saber que Deus existe. A carta de São Tiago nos diz: Satanás sabe que Deus existe e treme. Tem gente que acha que é santo porque acha que Deus existe. Não, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou um homem bom porque eu sei que Deus existe. Vantagem nenhuma, meu irmão, Satanás também sabe. A diferença não é só você crer que Deus existe. A fé que salva não é a fé que crê que Deus existe. A fé que salva é a fé que crê que Deus nos ama. Mesmo na tribulação, mesmo na tempestade, mesmo na dor, mesmo na provação, mesmo na doença, mesmo na morte, mesmo nos desastres, mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, se você tem fé no amor de Deus, você diz: Senhor, eu não vos compreendo, mas eu creio no vosso amor. Dai-me, Senhor, uma fé inabalável no vosso amor. É essa a fé que salva. É essa fé que nos leva para o céu. Meus queridos, nós precisamos nos dar conta desta realidade. Nós precisamos tomar posse desta realidade. Saber que eu, para ser salvo, preciso crer no amor de Deus. E Satanás irá fazer de tudo para que eu deixe de crer, para que eu duvide do amor de Deus. É por isso que nós temos a famosa armadura do cristão, que você já sabe até de cor. Efésios capítulo 6, versículos 10 e seguintes. São Paulo nos lembra contra quem é a nossa luta. Ele diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Aí vem o versículo mais importante, o 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Está escrito aqui, não é contra a carne e contra o sangue que nós lutamos. Qual é a palavra que São Paulo usa aqui para descrever essa luta? É interessante, os anjos, os demônios são seres espirituais. Mas a palavra que São Paulo usa aqui para falar de luta, é a luta corpo a corpo. Em grego, a palavra que ele usa é pale. Pale, não, é a única vez em todo o Novo Testamento que essa palavra aparece. Não existe mais em nenhum outro livro do Novo Testamento essa palavra pale. Todas as vezes que na Bíblia se fala de luta, se fala de agon, né? O verbo agonizomai, o substantivo agon, que aparece mais de 80 vezes na Bíblia. Qual é a diferença entre a luta que se fala normalmente e esta luta aqui que São Paulo está falando, e é a única vez que essa palavra aparece? Pale. Essa palavra pale é a luta corpo a corpo, é a luta dos lutadores dos estádios gregos. Hoje a gente tem, em inglês, chama-se wrestling. Wrestling, aquela luta, né? Luta livre, corpo a corpo, aqueles homens lá no ringue que se pegam mutuamente, porque a palavra pale vem do verbo palo em grego, e palo quer dizer chacoalhar, ou seja, é essa coisa de você desequilibrar o outro para derrubá-lo no chão. Você luta corpo a corpo para derrubar essa pessoa no chão e para imobilizá-lo. Essa é a imagem que São Paulo está usando. Os demônios estão espalhados nos ares, eles são seres espirituais, eles não têm corpo, mas a metáfora, a imagem que São Paulo tem é o seguinte: não é uma luta distante, é próximo, é corpo a corpo, é corpo a corpo, está entendendo? No dia a dia, várias vezes por dia, você tem que entender isso. E você tem que entender que o demônio não tira férias. Eu estou cansado de atender gente que vive uma vida espiritual maravilhosa durante o ano, aí tira férias e comete os pecados mais escabrosos. Ai, padre, mas eu passei o ano inteiro rezando terço todo dia, comungando todos os dias, me confessando uma vez por semana. Aí eu fui tirar férias na praia e cometi tal pecado terrível. Pois é, você passou o ano inteiro rezando e o demônio passou o ano inteiro esperando as férias. É simples. Você acha que ele tira férias, rapaz? Não se preocupe, o demônio não tem pressa. Quanto mais comprida a sua vida, mais chance ele tem. A gente acha que a coisa mais importante do mundo é manter essa vida. Não, gente. A coisa mais importante do mundo é manter a vida eterna, a vida espiritual, a amizade com Deus. Isso é o mais importante. Se você tiver que escolher entre morrer cedo e ir para o céu, ou morrer tarde e ir para o inferno, o que é que você escolhe? Então é claro, está claro para você. Mas o demônio, ele não tem pressa. Se você está na graça de Deus, não se preocupe, ele não quer nem que você morra. Sabe por quê? Você está na graça. Se ele matar você agora, ele perdeu você para sempre. Está entendendo? Se você está na amizade com Deus, se você está na graça, ele não quer nem que você morra. Por quê? Porque se você morrer agora, ele perdeu você. Ele quer tentar você.
Ele quer que diante do sofrimento, das tribulações, das angústias da vida, você desespere, deixe de confiar no amor de Deus. Esta é a luta, e é um corpo a corpo, e é diário, e é todos os dias, e é 24 horas por dia, porque ele não cochila, não dorme. O demônio não dorme. Quem dorme é você. Ele também não se cansa, quem cansa é você. E aí, padre, como é que a gente faz para viver essa batalha espiritual? Vamos lembrar aquilo que Monsenhor Jonas Abib nos trouxe, essa palavra de 2 Reis, capítulo 6. Eu devo dizer para vocês, eu não me lembrava dessa palavra, tá? Eu já li a Bíblia toda, mas essa palavra aqui eu não me lembrava, teve que Monsenhor Jonas me lembrar dela. Não temas, os que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Gente, o demônio não cochila, não dorme, mas os nossos anjos da guarda também não. Os nossos anjos da guarda estão acordados. E eles são mais numerosos. E não somente são mais numerosos, eles são mais gloriosos. Eles veem a Deus face a face. Gente, o diabo, coitadinho, ele só consegue fazer uma coisa. Mesmo contrariado, mesmo contra a vontade dele, ele termina servindo a Deus. Porque Deus é sábio, Ele sabe tudo e sabe dar o checkmate na hora. Na hora Deus sabe vencer. Na hora Deus sabe dar a volta por cima. Então os nossos anjos, eles têm essa vantagem. O diabo, ele não sabe a vontade de Deus. Ele tem que adivinhar as coisas. Os demônios, sabe como é que eles fazem? Eles são ótimos observadores. Ele não sabe o que você está pensando agora, porque Deus não deixa. Deus não permite que os demônios saibam o que nós estamos pensando, mas Ele é bom observador. Ele fica observando você. Eu falo uma coisa, você faz uma expressão diferente, diz, ele não gostou dessa palavra. É essa que eu vou cutucar na cabeça dele. Ele fica observando o seu corpo, fica vendo como você... Não se preocupa, ele tem o dia inteiro, ele não tem outra função. Eles são milhões e milhões e milhões e milhões. Eles ficam olhando. Essa palavra, ele ouviu essa palestra do padre, eu vi a cara feia que ele fez, ele não acreditou, então eu vou estimular isso daqui. Vai. Ou então, alguém vai e te faz um elogio, e você fica todo cheio. Ele diz, ótimo, vaidade, deixa, eu vou estimular a vaidade, eu vou alimentar a vaidade, eu vou fazer com que ele tenha vaidade. E ele fica olhando. Então, os demônios, eles agem, eles fazem as coisas um pouco que as apalpadelas, ou seja, eles fazem por experiência, eles fazem por teste. Por exemplo, ele tenta você. Vamos supor que ele vai... Você é casado, vou dar um exemplo bem prático. Você é casado, e todas as vezes que a sua mulher faz aquela comida que você não gosta, você ferve por dentro e tem raiva dela. Sei lá, você gosta do ovo frito inteiro, ela só gosta do ovo mexido. Pronto, uma coisa boba. Toda vez ela faz ovo mexido, você fica com raiva.
Aí o demônio vai e cutuca, tá vendo? Tem raiva. Isso, mata ela no seu coração. Destrói sua mulher no seu coração. E aí você vai cedendo, ele vai gostando daquilo e ele vai tentando. Mas, veja só, se por acaso sua mulher vai e faz a comida que você não gosta, e você diz assim: Jesus, eu não gosto dessa comida, mas essa comida é uma ocasião tão boa de te amar, Jesus. Eu vou te amar na minha mulher. Bem, tá ótimo, que gostoso, faz mais. Olha, eu gosto tanto daquele ovo mexido que você faz. Você continua não gostando, mas você está sendo sincero. Por quê? Porque você gosta, não do ovo, você gosta porque aquilo te faz amar Jesus. E você vai amando. E você vai amando. Quando você transforma aquela tentação em amor, o demônio deixa de tentar você. Sabe por quê? Porque ele não é besta. Ele está vendo que você está se santificando. Ele está vendo que você está ficando virtuoso. Ele está vendo que você está crescendo no amor de Deus. Então quando você pega as tentações, quando você pega as provações e transforma em amor, o diabo termina deixando você em paz. Porque ele vê que você está ficando mais santo. Geralmente é assim. Isso aqui que eu estou dizendo é evidente, não é uma regra matemática, não é? Mas na maior parte das tentações isso funciona. Porque ele não quer que você seja virtuoso. Ele quer que você desista de Deus. Então vejam, nós somos acompanhados pelos nossos anjos. Nós somos amados pelos nossos anjos. Os nossos anjos têm uma vantagem enorme, eles veem a vontade de Deus. Os demônios são ignorantes. Os demônios, eles podem ser espertos, mas eles não são sábios. Os nossos anjos são sábios. Eles estão conosco, eles veem a glória de Deus, eles enxergam a vontade de Deus. Então quando você se abre para a ação dos seus anjos, eles realmente fazem. Uma das coisas que o Padre Pio insistia com seus dirigidos espirituais, ele dizia assim para os dirigidos espirituais: olha, vocês não podem deixar o anjo da guarda de vocês ocioso. Não pode deixar o anjo da guarda de vocês de braços cruzados. Passem tarefas para o anjo da guarda. Peça as coisas para ele. Um dia o Padre Pio estava com o terço na mão, sentado numa cadeira com o terço, e um dos frades veio lá falar com o Padre Pio. E o Padre Pio reagiu: uai, não está vendo que eu estou ocupado? Aí o fradezinho, o Padre Pio era meio bruto, né, italiano assim. O fradezinho saiu com o ombro encolhido: desculpa, não está aqui. Aí depois, uns minutos depois, o Padre Pio veio atrás dele e chegou e disse: e aí, o que era? Ah, desculpa, Padre Pio, o senhor estava rezando o terço e eu atrapalhei o seu terço. Ele disse: não, eu não estava rezando o terço. Você não viu a fila de anjo da guarda que estava ali falando comigo? Ele estava atendendo os anjos da guarda dos dirigidos espirituais dele, dos filhos espirituais, e passando tarefa para os anjos. Claro que são santos que têm essa visão espiritual, enxergam o invisível que nós não enxergamos. Mas nós precisamos passar tarefas para os nossos anjos da guarda. Precisamos pedir para eles. Eles são muito maiores do que nós, mas eles são humildes e estão a nosso serviço, porque eles receberam a tarefa de Deus de nos levar para o céu. Deus lá do céu disse para o meu anjo:
olha, o Paulo Ricardo, sozinho, ele vai se lascar. Vai lá, toma conta dele e traz ele para mim. Ensina ele a me amar. Ensina ele a me servir. Ensina ele a lutar por amor a mim. Porque a gente manifesta o nosso amor por Deus é na luta e no combate espiritual. Nessa luta corpo a corpo com as tentações. Porque cada tentação vencida é um ato de amor por Deus. Lembre-se daquela frase de Orígenes que eu falava hoje de manhã. Diante de uma tentação, o cristão ou sai idólatra ou sai mártir. Mártir de amor. Mártir do amor de Deus. Continue na luta. Não desista. Não desista, porque Deus não desiste de você. Deus manda os seus anjos para salvar você. Gostaria de concluir com uma última coisa tirada aqui do livro de Monsenhor Jonas Abib. Anjos companheiros no dia a dia. Na página 113, ele diz o seguinte: os anjos também estão a serviço de Maria, a Senhora dos Anjos, Nossa Senhora dos Anjos. Eles sabem quanto ela quer fazer a nosso favor, a favor da igreja e das famílias. Creia, Maria assumiu a missão de defender e restaurar as nossas famílias. Os anjos sabem disso e colocam-se à disposição para entrar em combate. Quando você reza o terço, tenha certeza absoluta de que não está sozinho. Miríades de anjos vêm orar com você e dizer: Ave Maria, cheia de graça. Veja, a Ave Maria não foi pronunciada somente por Gabriel uma vez só. Milhares de anjos rezam o terço conosco quando você reza o terço. Os anjos gostam de saudar Nossa Senhora com essa saudação angélica. Ave Maria, Ave Maria. O poder de uma Ave Maria é algo de extraordinário, porque o poder da Ave Maria faz com que o inferno trema. O Padre Pio um dia estava no quarto, quando ele já estava doente, tomando oxigênio no quarto, na cela dele, do convento. Um dia, ele falou para o frade que estava lá como enfermeiro, secretário dele, ele disse: a arma. O que, Padre Pio? A arma. Onde está a arma? Que arma, Padre Pio? A arma. Onde é que eu deixei a minha arma? Padre Pio, o senhor anda armado? O que é que o senhor quer? A arma. O terço. Onde está a minha arma? A arma do terço. Você sabe por que que Satanás, Lúcifer, treme diante de uma Ave Maria? Por que que esse ser poderosíssimo, que é Lúcifer, treme diante de uma Ave Maria? Porque nós dizemos para Maria, humilde serva, Ave Maria, cheia de graça. E ao dizer isto, nós estamos jogando na cara dele que ele está em desgraça. Ela foi criada pequeniníssima, e porque foi humilde, hoje está elevada acima de todos os coros dos anjos celestes. E ele, Satanás, Lúcifer, foi criado excelso e elevado, e no entanto hoje foi precipitado no abismo mais profundo dos infernos, na vergonha eterna da sua desobediência e da sua falta de amor.
Quando eu digo Ave Maria cheia de graça, eu jogo na cara dele que uma mulher feita de carne e osso, essa criatura humilde que é o ser humano, feito de matéria, carne e osso, a alma imortal também, mas carne e osso, essa criatura humilde, feita de sangue, essa criatura humilde, que carrega, desculpa falar, mas para lembrar a nossa miséria, como nós somos uma condição humana, miserável, essa criatura humilde que carrega um saco de fezes no ventre, essa criatura que vale tão pouco, que é o ser humano, foi esta criatura que Deus escolheu para se encarnar, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo não se fez anjo, se fez homem, como nós. Essa criatura humilde que nós somos, o ser humano é a alavanca da salvação do universo, inclusive dos anjos, porque Jesus é a alavanca da salvação do universo. Quando Maria disse sim ao anjo e por ela entrou a salvação no mundo, o império de Satanás estava destruído. Quando ela disse sim àquele Ave Maria, o inferno tremeu, porque ele estava destruído. O anjo disse Ave Maria, e o inferno foi precipitado na sua derrota mais terrível e eterna, porque a salvação veio, porque a glória de Deus nos visitou, a graça veio ao coração do homem. Ave Maria, esta é a arma. Quando nós, meus irmãos, recitamos a Ave Maria, nós dizemos para ela: o Senhor é contigo, o Senhor é convosco. Isso é terrível para Satanás, porque ele nunca viu Deus, nunca verá e nunca estará com Deus. E Maria está com Deus, vendo Deus face a face. A Ave Maria faz o inferno tremer. A Ave Maria é a arma. E quando nós recitamos o nosso terço, não recitamos sozinhos. Monsenhor Jonas nos lembra: miríades de anjos rezam o terço conosco. Milhares de anjos. Então, se é assim, eu convido você a ficar de pé. E vamos, junto com os nossos anjos, junto com esta multidão celeste, vamos recitar uma Ave Maria, sabendo que pela Ave Maria o inferno foi destruído, e proclamando a vitória de Deus pela salvação de nossas almas. Tome posse desta presença maravilhosa dos anjos entre nós, da vitória de Deus por Nossa Senhora. Com muito fervor, reze a mais bela Ave Maria que você jamais rezou na sua vida. Feche seus olhos e, com esta fé, na certeza da presença de milhões e milhões de anjos conosco, saúde a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode aplaudir a Virgem Maria e os nossos anjos.
nós vamos rezar a partir de hoje esta oração, consciente de que o céu reza conosco. Por isso nós cantamos: quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Você cantando: quem é esta? Quem é esta que avança, temível como um exército, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Salvador. Pode aplaudir a Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus!